Olá a todos, bem-vindos, bem-vindas ao canal Transforma-te. Espero que estejam bem e agradeço mais uma vez por estarem aqui, por estares aí desse lado, por me estares a ouvir. Eu hoje venho-te falar de acontecimentos que nós muitas vezes, que passam pela nossa vida, que nos acontecem e que nós muitas vezes não nos apercebemos. Diz-me, tu tens noção se estás a despertar? Tu tens noção do teu desenvolvimento? Tu passas por situações como hum, encontrar números iguais, tipo 11 e 11, tipo 22 e 22, 0 e 0, 0, 0 e 0, 0. Já passaste por isso? Tu sabes que isso podem ser sinais do universo, isso podem ser sinais de Deus, pode ser a tua intuição, podem ser os anjos a falar contigo, a conversar contigo. Pois é, eu hoje venho-te falar de os sinais que te mostram que tu estás no caminho certo, que tu estás em sintonia com o universo, que estás em sintonia com Deus. Venho-te falar de sinais que tu deves estar alerta, tal como falámos no vídeo anterior, tu deves estar alerta à tua intuição, ao que a natureza te diz, ao que Deus te diz, ao que aquelas sincronicidades que nós muitas vezes não damos valor, não ligamos muito, achamos que é tudo normal, que são só coincidências, mas não, acredita, não há coincidências. Então, quais são os 7 sinais de que mostram que tu estás a evoluir, que tu estás a despertar? E quando tu começas nesse caminho, quando tu começas a despertar, a desenvolver a tua mentalidade, a expandir a tua consciência, acredita que não tem volta, porque o universo não gosta de estagnação. Deus não gosta que estejas parado. Tu foste criado, foste criada para evoluir, tu foste criada para crescer, foste criada para prosperar, foste criada para ser vencedora e vencedor. Atenção, e Deus não quer que tu estejas parado. Por isso, te faz dar aqueles abanões que falámos nos 2 vídeos anteriores e te dá os sinais que tu, se estiveres atento, tu percebes, tu entendes, sentes e vais caminhar pelo caminho certo. Pode haver alguns abanões, pode haver obstáculos, todos têm, todos temos, mas tu vais caminhar pelo caminho certo, se estiveres atento e atenta às sincronicidades, aos sinais do universo. Então, o primeiro sinal de que tu estás a despertar, de que tu estás a crescer, a desenvolver, é que tu começas a questionar tudo. Principalmente e começando pelas tuas certezas. As certezas que tu tinhas até ontem. E que tu dizias aquelas frases: eu nunca vou fazer isto. Eu nunca vou dizer aquilo. Eu nunca vou querer isto. Pois é. E depois de repente tu mudas e fazes exatamente o que tu disseste que nunca farias. Tu dizes exatamente o que disseste que nunca dizias. Isso seja bom ou mau, porque acontece com todos. Tu passas a acreditar naquilo que tu disseste que nunca acreditarias. Isto é um sinal de que tu estás a desenvolver, porque nunca digas nunca. Porque quem está em constante expansão e quem está em constante crescimento não pode dizer nunca, porque o que hoje é amanhã pode não ser. O que ontem era hoje pode já não ser. Por isso tu estás em evolução, o universo está em evolução e nós temos que crescer com ele e movimentar-nos com ele. Um outro sinal é que tu passas a sentir que estás mais sensível, tanto física como emocionalmente. Tu passas a sentir que estás mais alerta para situações, para as necessidades do teu próximo, para a necessidade da tua família, para a necessidade dos teus amigos, colegas. Tu passas a estar mais alerta, mais sensível para o mundo, para a natureza. Passas a ter mais consciência, maior consciência do que deves ou não fazer para a tua saúde. Passas a ter maior consciência do que deves ou não fazer para prejudicar a natureza, como deitar lixo para o mar, como até apanhar lixo que nem foste tu que deitaste, quem nunca. Um, Passas a estar mais sensível em diversas situações. O terceiro sinal é que tu passas de sempre já não te. Ou seja, tu passas a perceber que as pessoas com quem sempre te deste começam a não te entender. Porquê? Porque tu passas a ser outra pessoa. E as outras pessoas começam, se calhar, a não acreditar ou não entender a tua nova forma de falar, de agir, de pensar.
E então tu própria deves tentar tentar explicar o teu pensamento sem justificação e sem te preocupares com a pessoa, se a pessoa vai aceitar ou não, mas tenta dar uma explicação para a pessoa, não pensar que tu de repente enlouqueceste, não é? Passa a dizer porquê a tua mudança. Ficaste mais alerta para pensas de outra forma, passaste a acreditar nisto, passaste a acreditar em Deus, queres expandir a tua consciência, queres crescer individualmente, profissionalmente, espiritualmente. Explica para as pessoas não acharem tão estranho. A partir daí, quem quiser aceita, quem não quiser, paciência. Tu tens que te sentir bem. Um outro sinal, tu passas a ter um desejo súbito de silêncio, de natureza e de solitude. Solitude que não é solidão. Portanto, silêncio, tu passas a sentir necessidade de estar contigo, passas a sentir necessidade de meditar, de estar em silêncio, passas a sentir-te bem a meditar, passas a sentir-te bem na natureza, porque tu és um com a natureza, nós somos um com Deus, com o universo, com a natureza. E sim, solitude, passas a sentir-te bem sozinho e sozinha. Não é estar em solidão, isso não é solidão, é estar contigo mesma, estás contigo mesma e sentir-te bem com isso em qualquer momento. Um outro sinal é que tu começas a ver números repetidos, sinais, coincidências, aquilo que nós chamamos de coincidência, aquilo que eu falei no início, que muitas vezes nós reparamos que vimos números iguais, palavras iguais, aqueles sinais sempre iguais, algo que parece até que é um sinal, e é mesmo, mostra que tu estás sintonizado, estás em sincronia com a natureza, com Deus, com o universo. Tu passas a sentir vontade de mudar tudo, tanto a tua carreira, como as tuas relações, como os teus hábitos. E é essa a tua necessidade, quando te expandes a tua consciência, que tu tens presentemente, passa a não te chegar. Tu queres algo mais, passas a querer crescer, passas a querer evoluir. E é como se o espaço em que estamos deixasse de servir, deixássemos de caber onde estamos. Isso é normal, é a tua evolução. A nível de relações também, quando tu sentes que não estás bem numa relação, num relacionamento, seja de amoroso, seja de amigos, seja de colegas, mesmo até relacionamentos entre família. Quando tu sentes que não estás bem ali, que algo te está a prejudicar ou que algo te está a prender, tu começas a sentir necessidade de sair, de te soltares. Isto nas situações, claro, não estou a falar de casamentos, relacionamentos amorosos em que a pessoa de repente vai se separar porque não se sente bem, claro que não. Há situações em que tu precisas moldar-te e precisas entender e explicar à outra pessoa, para a outra pessoa perceber o que se passa contigo e para que os dois juntos possam crescer e evoluir juntos. E isso é muito bom. E passas a sentir necessidade de mudar os teus hábitos também. Passas a acordar mais cedo para meditar, passas a acordar mais cedo para fazer exercício físico, passas a acordar mais cedo para estudar, enfim, os teus hábitos mudam, sais daqueles ambientes que te prejudicam e que, que não são bons ambientes, que têm má influência, passas a deixar de não te sentir bem nesses ambientes. Portanto, tudo isso é normal. E por último, o último sinal, o sétimo sinal, é o sentimento de que há algo maior que tu precisas seguir. E foi isso que também uma das causas do meu afastamento último, agora recente, do canal Transforma-te. Me afastei um pouco, como sabem. É que eu passei a perceber e a querer entender o que é o algo maior que eu tenho que entender e que eu tinha que seguir e que eu tinha que voltar ao caminho, que voltar a encontrar-me. Felizmente encontrei e felizmente voltei a referir muito mais ao universo, à natureza e a Deus, porque sim, Deus aceita-nos sempre como se fôssemos o filho pródigo, não é? Que esteve ausente tanto tempo e de repente resolve voltar a casa. Então, se tu estás a passar por isto, seja bem-vindo, porque esta significa que tu estás a criar uma nova vida, tu estás numa nova vida e isto é só mágico. Deixa-te ir, deixa-te levar.
assiste aos outros vídeos do canal Transforma-te e vem fazer esta transformação comigo, porque é nesta fase que eu estou também, já estou há um tempo, mas agora então eu sinto mesmo que há um caminho muito maior que nós precisamos seguir, porque nós merecemos seguir, porque Deus criou-nos para nós sermos prósperos, abundantes, felizes, saudáveis, e se formos menos que isso, não estamos a honrar a palavra dele, não estamos a honrar a palavra de Deus, a vontade de Deus, do universo, da mãe natureza. Então, faz com que tu realizes cada sonho e dá em cada dia o passo o que tu precisas dar. Se é cada um destes pontos, vê quais os sinais que tu tens tido e muda os teus hábitos. Começa já. Tu, se queres ter resultados diferentes, começa já a ter ações diferentes, a agir de maneira diferente. Só assim tu vais conseguir ter o resultado diferente do que tens tido até aqui. Se fizeres tudo da mesma forma, vais continuar a ter os mesmos resultados. Se estiveres bem, ótimo. Mas se não te sentes bem, então tens que agir de maneira diferente para teres resultados diferentes. Põe o caminho, põe o pé, dá o primeiro passo com fé, porque assim Deus faz o caminho para tu seguires. Não te esqueças disso. Eu espero que tenhas gostado deste vídeo. Eu achei que esta mensagem maravilhosa faz cair muitas fichas. Ouve diversas vezes. Aproveita, coloca like também nos vídeos, se gostaste, e subscreve o canal Transforma. Divulga pelos teus amigos, pela tua família e fica comigo. Vamos crescer cada vez mais, vamos continuar a evoluir nesta jornada que é a nossa evolução no caminho da nossa felicidade e na realização dos nossos desejos e dos nossos objetivos. Muito obrigada por estares desse lado. Até ao próximo vídeo.